recapitular, tá? Na última aula que a gente teve, nós estávamos trabalhando em cima de uma viga, né, um exercício, onde a gente determinava os diagramas solicitantes, tá? Então, a gente terminou elaborando o primeiro diagrama, que foi o diagrama de esforço cortante, tá? Então, a partir daí, a gente vai continuar o exercício, ok? Bom dia, Glau. Bom dia. Bom dia aos que entraram depois aí, bom dia. Nós vamos fazer o que você estava falando agora? Nós vamos continuar o exercício de determinação do diagrama de esforços solicitantes, tá? De viga. Eu estava explicando que a gente estava calculando essa viga, né? A gente calculou as reações de apoio, a gente viu que a reação horizontal, né, no apoio A é 0, né? Então nem representei aqui. A gente calculou, né, para cada uma dessas seções chaves, os esforços cortantes, tá? E no final a gente determinou cada um desses pontos aqui, tá? Dessas seções, ok? E chegamos nesse diagrama, tá? Então, o nosso diagrama de esforço cortante é esse daqui, tá? É o final dele. Percebam uma coisa, tá? Aqui é onde a gente tem a carga distribuída, né? De 2 toneladas por metro, tá? A gente percebe que nós temos uma linha linear, tá? Uma linha inclinada aqui. É diferente, por exemplo, desse trecho aqui, de D a F, onde a gente tem uma linha reta, tá? Por quê? Porque o valor se manteve constante. Porque se vocês olharem aqui, a gente não tem carga vertical, né? A gente tem um momento fletor aplicado em E, mas isso não afeta diretamente o diagrama de esforço cortante. Por quê? Porque o esforço cortante, ele vai contabilizar apenas forças verticais, né? Forças que tendem a cortar a seção. Então, nesse trecho aqui, né, era intuitivo que fosse uma linha reta, porque não tem carga nenhuma. Aqui tem uma linha inclinada, né, onde tem esse carregamento uniformemente distribuído, né, justamente porque aqui a gente tem uma equação, né, a gente tem uma carga constante, né, é uma equação que não tem uma equação constante, né, não tem um x, né, enfim, mas é uma constante. E quando a gente passa para o diagrama de esforço cortante, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, tá? E dessa equação do primeiro grau, a gente vai perceber que, ao construir o diagrama de momento fletor, a gente vai ver que nesse trecho aqui, né, onde tem essa linha inclinada, a gente vai ter uma equação do segundo grau, tá? Então, a gente sempre vai subir o nível da nossa equação nesses diagramas, tá? Então, eu vou explicar melhor quando a gente for construir esse diagrama de momento fletor, tá? Que é o nosso próximo passo. Então, novamente, eu vou pegar a minha viga, tá? E vou analisar seção por seção, tá? Então, eu vou construir esse diagrama de momento fletor. Primeira seção que eu vou analisar é a seção A. Então, nessa seção A, eu não preciso, nesse momento, analisar esquerda e direita da seção, tá? Eu estou analisando a estrutura toda à esquerda, né? Por isso que eu apaguei o resto da estrutura, tá? Por que que aqui eu não vou analisar, né, na seção A, um pouquinho à esquerda e um pouquinho... Porque eu estou falando de momento fletor. Então, aqui na seção A, eu tenho uma carga aplicada nessa seção. Uma carga que tende a cortar, né? Então, não afeta o meu momento fletor, tá? Então, aqui eu vou analisar no ponto, na seção A. Então, analisando na seção A, eu tenho alguma carga que gera momento fletor nesse ponto? Não.
não, eu não tenho nenhuma carga. Por que eu não tenho nenhuma carga? Porque eu não tenho nenhuma distância e uma carga que vai provocar um torque nesse ponto, né? Um giro nesse ponto. Então, dessa forma, o meu momento fletor no ponto A, ele é zero, analisando a esquerda da minha estrutura. Então, aqui o momento fletor é zero. Ok, analisando agora a seção C, essa seção aqui, onde eu tenho aplicação de 4 toneladas, eu tenho essa configuração aqui da minha estrutura, analisando a esquerda. Então, eu tenho parte do meu carregamento distribuído, tá? Em um comprimento de 2 metros, eu tenho que considerar esse trecho, e eu tenho uma carga pontual de 8 toneladas. Eu vou analisar o momento no ponto C. Então, eu tenho que analisar todas as forças que vão provocar momento nesse ponto, ou seja, que vão provocar giro nesse ponto C. Então, que forças que eu tenho que vão provocar isso? Eu vou ter 8 toneladas, porque eu tenho uma distância, eu tenho um braço de alavanca aqui, né, de 2 metros. Então, eu tenho esse momento, tá? Lembrar que, para o momento ser positivo, ele tem que girar no sentido horário, tá? Porque eu estou analisando a esquerda da minha estrutura. E negativo anti-horário, tá? Então, esse 8 toneladas está girando no sentido horário. Então, esse momento aqui vai ser positivo. E eu não posso me esquecer da resultante do carregamento distribuído. Eu tenho um carregamento distribuído de 2 toneladas por metro. Eu tenho que transformar esse carregamento em uma resultante aplicada nesse trechinho aqui pequeno, tá? Mesmo, mas isso não é um carregamento inteiro. Não importa, porque eu estou analisando esse trecho da estrutura, tá? É esse trecho que me interessa. Então, eu tenho que fazer uma representação de um carregamento pontual aqui para eu conseguir determinar o momento fletor nesse ponto C. Então, a resultante, ela vai ser bem aplicada na metade desse 2 metros, tá? E vai ser um carregamento onde a resultante vai ser o 2 toneladas por metro vezes esses 2 metros. Então, eu vou resultar em 4 toneladas aplicado bem aqui na metade, né? Então, eu vou ter essa carga de 4 toneladas provocando um momento fletor no ponto C negativo, né? Que vai girar no sentido anti-horário, e vai ser esse 4 toneladas vezes o braço de alavanca, né, que é 1 metro, tá? Então, o que eu quero dizer? O meu momento fletor no ponto C vai ser o 8 toneladas vezes o braço de alavanca de 2, né, 8 toneladas essa carga aqui, vezes esse braço de alavanca de 2 metros, menos a resultante do carregamento distribuído. O que é a resultante do carregamento distribuído? É esse trechinho aqui, esse quadradinho aqui, que vai ser o 2 toneladas por metro, que está aqui, vezes o comprimento desse carregamento, que é 2 metros, que está aqui, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser 1 metro, por quê? Porque a resultante vai estar aplicada na metade desse comprimento. Então, o braço de alavanca, né, vai ser 1 metro. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar que no momento fletor nesse ponto vai ser 12 toneladas vezes metro, tá? O próximo ponto a analisar é o final da carga do carregamento distribuído, né? Que é a seção D. Na seção D, né? Analisando a estrutura esquerda, eu tenho todo esse trecho aqui. Agora eu tenho 8 toneladas, 4 toneladas e o carregamento distribuído por inteiro, né? Que vai estar em um comprimento de 4 metros. Aqui, né? O 4 toneladas vai provocar momento no ponto D. Por quê? Porque aqui agora eu tenho uma distância entre o ponto de aplicação dessa carga até o meu ponto D. Então, dito isso, né? Eu vou calcular o momento fletor nesse ponto. A primeira carga que provoca o momento fletor vai ser esse 8 toneladas. Esse 8 toneladas vai ter um braço de alavanca provocando um giro no ponto D de 4 metros, tá?
Por que 4 metros? Porque eu mudei o ponto de análise. Antes, eu estava analisando a seção C, que estava a 2 metros de 8 toneladas. Agora, eu estou analisando o ponto D, a seção D. Então, está distante da carga de 8 toneladas, 4 metros. Então, é esse braço de alavanca que eu tenho que considerar. Então, vai ser 8 toneladas vezes 4 metros, positivo, no sentido, né, horário. Então, o momento fletor, né, na seção D, no ponto D, eu vou ter primeiro o 8 toneladas vezes 4, que é o braço de alavanca, e vou ter novamente, né, a resultante do carregamento distribuído, tá, que vai dar em cima aqui dessa carga de 4 toneladas. Essa resultante vai ser o 2 toneladas vezes o comprimento total dessa carga. Qual que é o comprimento total dessa carga distribuída? 4 metros. É essa carga inteira aqui, essa linha aqui, ó. 4 metros. Então, vai ser 2 vezes 4. Então, vai dar uma resultante de 8. Onde ela vai estar aplicada? Na metade desse comprimento, né? O comprimento é 4, então ele vai estar aplicado bem na metade de 4. Então, a resultante vai provocar um momento fletor com um braço de alavanca de 2 metros, porque ela está posicionada bem aqui, tá? Além disso, eu vou ter esse 4 toneladas, essa carga, também provocando um momento na seção D. E essa carga está distante de 2 metros dessa seção D. Então, o braço de alavanca, né, dessa carga de 4 toneladas é 2 metros. Então, o momento fletor, né, girando no sentido anti-horário, vai ser 4 toneladas, né, menos 4 toneladas vezes 2 metros. Então, eu vou ter aqui menos 4, esse 4 é dessa carga aqui pontual, 4 toneladas, vezes o braço de alavanca, que é essa distância, né, da carga, né, o ponto de aplicação dessa carga até a seção D, que é 2 metros. Da carga distribuída, eu tenho a resultante, né, de 2 toneladas por metro vezes o comprimento total, que é 4. Então, eu tenho aqui 2 vezes 4, que é esse comprimento total, tá? Aonde que essa resultante vai estar aplicada? Bem em cima aqui desse 4 toneladas. Está na metade do seu comprimento. Então, o braço de alavanca, né, que provoca o momento fletor em D, é a metade de 4 metros, né, que é esse comprimento que é 2, tá? Então, por isso que está multiplicado por 2 aqui. Esse aqui é o braço de alavanca. Fazendo essa conta, né, eu vou chegar no resultado de 8 toneladas vezes metro. Esse é o meu momento fletor no ponto D. Ok. Agora, eu vou analisar o ponto E. O ponto E, eu tenho um momento fletor aplicado de 10 toneladas vezes metro, que está aplicado com um giro no sentido horário. Só que agora eu vou analisar a minha estrutura inteira, né, à direita. Então, eu vou desprezar o que está à esquerda da seção E e vou considerar apenas o que está à direita. Analisando à direita, eu tenho que considerar que o giro do momento fletor é positivo quando ele estiver girando no sentido anti-horário, tá? Então, aqui inverte as coisas, né? Cuidado com isso. Então, esses 10 toneladas vezes metro vai ser considerado como negativo, tá? Porém, aqui tem um ponto a ser considerado. Aqui eu tenho um momento fletor aplicado. E como a gente fez lá no esforço cortante, né, aonde a gente tinha carga pontual aplicada, a gente analisava um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, né? Por quê? Porque essas cargas, né, verticais são cargas que influenciam diretamente, né, no meu cortante, né, onde eu vou ter descontinuidade no meu gráfico. Pois bem, no momento fletor, o mesmo pensamento, a mesma forma. Então, se aqui eu tenho um momento fletor aplicado, eu vou ter que analisar um pouquinho à esquerda desse ponto E e um pouquinho à direita desse ponto E. Então, analisando um pouquinho à esquerda desse ponto E, eu não vou ver esse momento fletor aplicado, tá?
Na verdade, desculpa, eu vou ver esse momento fletor aplicado, né? Porque eu vou ver todo esse carregamento aqui, né? Vou ver os 10 toneladas vezes metro, 2 toneladas e 6 toneladas, tá? Então, eu vou ter que analisar nessa situação aqui. Então, eu analiso tudo isso aqui. Então, né, analisando um pouquinho à esquerda de E, eu vou ter o meu momento fletor aplicado, negativo, vou ter essa carga de 2 toneladas provocando o momento fletor na seção E, tá? O braço de alavanca a ser considerado é 1,5. Vai girar no sentido anti-horário, então também vai ser negativo. Então, vai ser 2 toneladas vezes 1,5 metros. No ponto B, na seção D, tem uma carga de 6 toneladas. Essa carga também vai provocar momento nessa seção E. E vai provocar um momento com um braço de alavanca de 2,5, né? Somando aqui 1 metro com mais 1,5, vou ter 2,5. Então, eu vou ter, né, girando no sentido anti-horário, positivo, eu vou ter 6 vezes 2,5, tá? Que é o braço de alavanca dessa carga. Fazendo essa conta, eu vou ter um momento fletor de 2 toneladas vezes metro. Ok. Analisei um pouquinho à esquerda de E. Agora, eu vou ter que analisar um pouquinho depois de E. À direita de E. Então, eu vou analisar nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, eu não vejo mais esse carregamento de 10 toneladas vezes metro. Eu só vejo essa carga de 2 toneladas e essa carga de 6 toneladas. Então, eu não tenho mais aplicação da carga de 10 toneladas vezes metro, tá? Desse momento fletor. Então, analisando à esquerda, eu vou apenas tirar esse menos 10 aqui, né? Então, eu vou analisar os 2 vezes 1,5 e vou analisar os 6 vezes 2,5, tá? Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar no momento fletor de 12 toneladas vezes metro, tá? Isso só na seção E. Perfeito. Fiz isso na seção E, vou partir para a seção F. Na minha seção F, eu não tenho que analisar um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita, tá? Eu vou analisar no ponto F, na seção F diretamente. Então, na seção F, né, eu tenho aqui que considerar apenas o momento fletor provocado pela essa carga de 6 toneladas, tá? Lembrando que 2 toneladas não provoca momento fletor na seção F, porque eu não tenho um braço de alavanca, tá? Então, aqui, os 6 toneladas vai provocar o momento fletor girando no sentido anti-horário, positivo, com um braço de alavanca de 1 metro. Então, eu vou ter 6 toneladas vezes 1 metro. Isso vai me resultar, né, no momento fletor de 6 toneladas vezes metro. Então, eu já calculei o momento fletor nessa seção. Agora, eu vou para a seção B, né, que é a minha última seção. E na seção B, tá? Eu vou analisar também no ponto, porque eu não tenho momento fletor aplicado nesse ponto, tá? Analisando nesse ponto, eu não tenho nenhuma carga que provoca momento. Esses 6 toneladas está aplicado em cima da seção B. Ou seja, eu não tenho uma distância para provocar um giro. Logo, o meu momento fletor nessa seção vai ser 0. Com todos esses valores, eu consigo montar o meu diagrama de momento fletor. Pois bem, agora aqui eu tenho o meu gráfico e vou desenhar o meu momento fletor. Cuidado na hora de desenhar esse momento fletor. Por quê? Porque quando a gente desenhava do esforço cortante, o positivo, né, as cargas positivas ficavam acima da linha, né? Eu tenho essa linha, esse eixo aqui, que é o eixo da viga, e eu desenhava o cortante positivo acima dessa linha e o negativo abaixo. Só que no momento fletor, a gente não considera esse sinal, tá? Porque no cortante, eu tenho aqui o eixo Y
para cima aqui, né? E aí tudo que está acima desse eixo é positivo, tudo que está abaixo é negativo. No momento fletor, isso é o contrário. Como eu expliquei para vocês na videoaula, o que a gente analisa no momento fletor é a flexão das fibras que tem nessa estrutura. Então, aonde a fibra é tracionada é positivo, né? Então, aonde está tracionado embaixo da viga é positivo. E acima, né, a gente considera negativo. Se estiver tracionando em cima, é negativo. Então, quando a gente faz aquelas considerações, né, do sentido positivo do momento fletor, né, por exemplo, quando eu estava analisando a esquerda, se o giro era no sentido horário, a gente considerava positivo, eu estava considerando justamente essa convenção aqui da flexão das fibras. Então, eu já estava analisando que nas fibras inferiores, né, estava tracionando essas fibras aqui, né? Então, o momento era positivo. Logo, todo momento positivo, eu desenho abaixo do meu eixo, tá? Então, é só inverter, ok? Então, eu vou desenhar todo momento positivo aqui embaixo, tá? E o negativo aqui em cima. No que a gente calculou, não tinha nenhum momento negativo. Então, vamos lá. No ponto A, eu achei o momento 0. No ponto C, eu achei um momento de 12 toneladas vezes metro. No ponto D, eu achei um momento de 8 toneladas vezes metro. No ponto E, eu achei dois momentos. Eu achei um de 2 toneladas vezes metro e achei outro de 12 toneladas vezes metro. No ponto F, eu achei um momento de 6 toneladas vezes metro. E no ponto B, eu achei 0. Então, eu fiquei com essa configuração. Eu tenho que ligar os pontos? Não, eu não posso ligar os pontos de qualquer forma, como eu fiz lá no esforço cortante. Aqui eu tenho que tomar um cuidado. Justamente por causa desse trecho aqui, onde eu tenho o carregamento distribuído, tá? Então, nesse trecho de A a D, eu não posso simplesmente ligar esses pontos aqui. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, lá no carregamento, lá no diagrama de esforço cortante, nesse trecho A, D, eu tinha uma reta inclinada, né? Uma equação do primeiro grau. E aqui eu não posso ter uma equação do primeiro grau novamente. Eu tenho que ter uma outra configuração, tá? Nesse caso aqui, né? Como no cortante eu tinha uma equação do primeiro grau, aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que ter uma equação do segundo grau, né? Se eu tenho uma equação do segundo grau, a representação gráfica de uma equação do segundo grau é uma parábola. Então, eu tenho que desenhar aqui, nesse trecho, uma parábola, tá? Aí vocês podem perguntar, como é que eu vou desenhar uma parábola aqui, tá? Eu vou mostrar que, para a gente fazer isso graficamente, a gente desenha uma reta ligando esses pontos aqui e determina os máximos de cada um desse trecho aqui, tá? Para conseguir fazer essa parábola, tá? Obviamente, né, que aqui, como a gente tem essa carga de 4 toneladas, o ponto mais baixo da parábola, né, toda, vai ser nesse 12 toneladas vezes metro, tá? Por causa dessa carga que está aplicada aqui, no ponto C. Então, né, nos demais pontos, eu posso ligar, né, os pontos, tá? Porque aqui não vai interferir, ok? Porque eu tenho carga aplicada apenas. Mas observem que lá no diagrama de esforço cortante, eu tinha linha reta nesses trechos. E agora eu tenho linhas inclinadas. Então, lá eu tinha uma constante, né? Linhas retas com valores constantes, né? No diagrama de esforço cortante. Aqui eu tenho linhas inclinadas que representam equação do primeiro grau. Então, a gente sempre sobe um grau da nossa equação, né? De um diagrama para o outro, tá? Isso só ocorre no esforço cortante e no momento fletor. Isso não vai interferir no diagrama de esforço normal, tá? Então, aqui eu posso ir ligando os pontos, tá? E aqui nesse trecho de A a D, eu vou desenhar
uma parábola, tá? E para desenhar essa parábola, eu vou ter que considerar esses trechos aqui, né, do meu carregamento distribuído. Então, nesse trecho de 2 metros aqui, eu vou considerar o momento máximo utilizando essa fórmula aqui. O que é esse Q? Esse Q é o valor da minha carga, que é 2 toneladas por metro. E o L é o comprimento do trecho. Então, o L é 2 metros. Então, eu vou ter 2 metros vezes o L ao quadrado, que é 2. Então, 2 ao quadrado dividido por 8. Isso vai me resultar num valor de 1 tonelada vezes metro, tá? Então, eu ligo aqui esse trecho, tá? Para uma linha reta. E no meio desse trecho aqui, né, eu vou ter um ponto máximo. E esse ponto máximo, ele vai ser descrito por essa equação aqui, que deu 1 tonelada vezes metro. Então, aqui vai ser o meu ponto máximo, né, na hora de eu desenhar a minha curva, tá? E eu faço novamente a mesma consideração nesse trecho de 2 metros aqui, o restante do carregamento distribuído, tá? Faço a mesma coisa, ligo os pontos e determino o máximo, que também vai dar 1 tonelada vezes metro, tá? Com isso, eu desenho a minha parábola. Aqui não ficou bonito, não, né? Mas, se fosse desenhar à mão, né, seguindo a escala bonitinha, ia ficar uma parábola do segundo grau perfeitinha, tá? Então, isso vai auxiliar, né, essa equação vai auxiliar na hora de fazer esse desenho, tá? O que acontece? Quando eu expliquei no vídeo, né, a gente não tinha essa carga concentrada, aplicada bem no meio do carregamento distribuído. Tinha apenas o carregamento distribuído, tá? O que acontece é que justamente quando eu tenho só o carregamento distribuído, eu apenas calculo essa equação aqui para determinar o máximo da curva, tá? E aí eu desenho e faço o máximo da curva. Só que aqui, né, eu já tenho um ponto máximo, né, que é na metade aqui desse carregamento, que era onde eu tinha uma carga aplicada, tá? Então, deu a coincidência dessa carga de 4 toneladas, tá bem no máximo dela, tá? E aí eu tenho que fazer essa configuração, esse desenho aqui, representando os máximos entre cada trecho desse carregamento distribuído, tá? Então, eu fico com esse resultado final do diagrama de momento fletor, tá? Então, eu vou ficar com essa cara. Então, o que é interessante a gente fazer na hora de desenhar esses diagramas? Primeiro, começar com o diagrama de esforço cortante. Por quê? Porque ele vai indicar como que deve ficar o meu diagrama de momento fletor. Porque eu já tenho consciência que do diagrama de esforço cortante, o meu diagrama de momento fletor vai ter que ter uma equação acima, tá? Representação gráfica. E assim, eu consigo perceber aonde eu possa ter errado no meu diagrama, tá? Então, aonde eu tiver linha reta no meu diagrama de esforço cortante, no diagrama de momento fletor, eu vou ter que ter linhas inclinadas. O que ocorre justamente nesse trecho aqui de D a B, tá? Só para vocês terem uma noção, vou só voltar aqui para vocês verem, só para vocês terem em mente isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha só, que eu voltei demais. Que era a construção do diagrama de esforço cortante, né, que a gente viu na última aula. Então, aqui, ó, observem que trecho aqui de D a B, né, no diagrama de esforço cortante, eu tinha linha reta, tá? Então, todo esse trecho aqui,
eu tenho uma constante. Eu tenho, nesse trecho de D a F, eu tenho uma constante de menos 4 toneladas. E aqui nesse trecho de F a D, eu tenho uma constante de 6 toneladas. No gráfico do momento fletor, que a gente acabou de ver, eu construí linhas retas aqui, né, com uma inclinação. Ou seja, eu tinha uma equação do primeiro grau, tá? Nesse trecho aqui, ó, justamente onde eu tenho o carregamento distribuído, de A a D, eu tenho linhas inclinadas, tá? Regida pela equação do primeiro grau. Então, lá no meu diagrama de momento fletor, eu tenho que ter uma equação do segundo grau, tá? Então, eu subo o grau da minha equação aqui, né? Então, aqui eu tinha uma constante, lá no diagrama de momento fletor, eu tenho que ter uma equação do primeiro grau, tá? E assim por diante, tá? Então, aqui, quando eu construí o diagrama de momento fletor, nesse trecho aqui, ó, de D a B, eu tenho que ter linhas inclinadas, né? Que foi justamente o que a gente viu, né? Que tinha. Observem também que aonde a gente tem um momento fletor aplicado, a gente tem uma descontinuidade, né? A gente tem 2 pontos, né? Na mesma seção, tá? Justamente porque a gente tem essa carga, esse momento fletor aplicado. O que acontece também lá no cortante, onde a gente tem carregamentos, carga vertical aplicada, né? Onde a gente tem 2 toneladas, a gente também tem 2 valores de cortantes, tá? Então, e aqui a gente vai ter a nossa parábola, tá? Então, assim a gente constrói o nosso diagrama de momento fletor, ok? Alguma dúvida em relação a isso aí? Acho que eu falei bem rápido, né? Ô, Glau, tem uma dúvida. Pode perguntar. Esse momento fletor aí de 10 TM, você falou que quando gira para o sentido horário é positivo, né? Por que você colocou negativo? Eu não entendi muito bem, não. Vou voltar aqui. Quando eu estou analisando a esquerda da minha estrutura, quando eu estou analisando a esquerda, né, quando eu estou analisando a estrutura esquerda, o meu momento fletor, ele vai ser positivo girando no sentido horário. Ah, girando no sentido da esquerda, no caso, né? Exato. Agora, quando eu estiver analisando a direita, o sentido inverte. O que estiver girando no sentido anti-horário vai ser positivo e o que estiver girando no sentido horário vai ser negativo. Por No quê? caso, Porque eu estou analisando a esquerda, né? Nesse caso aqui, onde eu considerei o 10 negativo, eu tô analisando a direita. Entendeu? Por isso que ele é negativo. Agora eu entendi. Se eu tivesse analisando a estrutura à esquerda, né, do jeito que eu estava analisando antes, desse jeito aqui, aí sim eu poderia considerar ele positivo, tá? Só que aqui eu mudei a análise. Eu passei a analisar a minha estrutura à direita. E aí inverteu os sinais. Ok? Ok, muito obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Em relação a essa configuração? Essa dúvida dele, que ele pôs aqui, é muito interessante, porque isso realmente dá muita confusão quando a gente vai fazendo. O interessante é vocês desenharem aquela configuração que eu apresentei para vocês, né? Das convenções de sinais, conversões de sinais, justamente essa daqui, tá? Que eu apresentei para vocês. É interessante sempre desenhar elas na hora de vocês desenharem, fazerem esses diagramas, para não ter essa confusão, tá? Porque isso vai surgir e muito, tá? Principalmente também, não sei se vocês estão vendo, no cortante, tá? Que também tem essa inversão na hora de considerar as forças como positivo e negativo, tá? Então, se eu estou analisando a estrutura esquerda,
toda força que estiver subindo é positivo. Porém, quando eu analiso a direita, tudo que está para baixo, né, toda força aplicada para baixo, ela vai ser positiva. Então, é interessante sempre fazer esse desenho aqui para não haver confusão na hora de desenhar o diagrama, tá? E aí é interessante pôr em cima, enfim, do jeito que vocês acharem interessante fazer esse desenho aí, tá? Deixa eu só tirar aqui para conversar com vocês, que dá um tempinho ainda. Com relação às listas, tá? Assim, de modo geral, eu achei que o pessoal foi muito bem nas listas. Eu só peço para vocês atentarem na organização, tá? Que isso é muito importante na hora que vocês estão fazendo os cálculos, tá? Porque ajuda, né, vocês entenderem o raciocínio, tá? Então, na hora de fazer a lista, deixa ela bem organizadinha, tá? Eu vou passar uma lista para vocês, né, referente a esse tema, porque aí eu vou conseguir esclarecer melhor as dúvidas de vocês, porque provavelmente vai surgir, principalmente por causa desses sinais, na construção até gráfica, né, vai surgir essas dúvidas. Mas eu prometo, né, quem sabe, mais para frente, ensinar o método que vocês vão falar assim, poxa, por que vocês não me ensinou isso antes, né? Mas, enfim, vamos esperar, que aí mais para frente eu ensino uma outra coisa, um programinha para vocês que mostram essas representações aí de forma mais didática, tá? O trabalho, né, eu já comecei a elaborar a ideia do trabalho, eu vou passar, a gente vai conversar melhor sobre a elaboração desse trabalho semana que vem, tá? Porque aí eu converso melhor, eu já vou ter o roteiro pronto do trabalho para vocês, já passo esse trabalho para vocês e a gente conversa sobre esse trabalho, como que vai ser feito ele, tá? Então, vai ser em grupo, tá? E aí eu vou conversar os detalhes acima desse trabalho, tá? Vai ser um tema mais voltado à parte de tensões, né? Que a gente começou a estudar na última videoaula, na penúltima videoaula que eu passei para vocês, tá? E aí vai falar mais sobre esse trabalho vai falar mais sobre a obtenção dessas tensões, né? Desses esforços aí, ok? Eu vou explicar melhor na semana que vem, tá? Mas aí já fica atento. Então, essa semana eu já vou publicar a lista de exercícios, tá? É interessante, é claro que vocês vão ter um tempo bem amplo para fazer essa lista, tá? Mas é interessante que vocês já venham fazendo para que eu possa ir tirando as dúvidas, né? Principalmente na elaboração desses diagramas, tá? E a gente vai utilizar muito esses diagramas, né, para calcular as tensões. Eu já vou passar mais tarde para vocês uma aula falando sobre os exercícios de tensões, né, que foi a penúltima aula, né, eu expliquei tensões, né, falei de deformações, né, tensões normais, mostrar que esses diagramas ajudam para obter os esforços máximos, né, as cargas máximas, para obter justamente essas tensões. Então, é importante que você já venha fazendo essa lista e eu já esclarecendo essas dúvidas de vocês que vão surgir. Tenho certeza que vai surgir, tá? E aí, eu peço que me interrompa e fale, ó, tô com dúvida nisso, antes da aula, para a gente já começar tirando essas dúvidas, tá? Então hoje eu vou já postar essa aula de exercício de tensões e vou postar a lista, tá? Com relação à atividade de fixação, funciona naquele mesmo ritmo, né, que eu apresentei para vocês, tá? As atividades de fixação é importante que vocês façam, tá? Para contabilizar a presença, ok? Mesmo que tenham errado, né, na hora de fazer, marcar, enfim, percebam que vocês receberam a nota, tá? Então, é importante que façam, tá? E eu peço que tentem fazer de verdade, tá? Para eu conseguir pontuar, né, onde vocês estão tendo dificuldade,
para abordar aqui, tá? Então, quem não conseguir fazer a lista, as atividades de fixação, porque teve algum problema na internet e aí a atividade fechou, por favor, entre em contato comigo. Eu vi que teve um aluno que não fez todas as atividades de fixação. E aí, né, o que conta é a quantidade que fez. Se fez tudo, tem todos os pontos. Se não fez, né, vai ter vai ter uma perda aí dessa nota. E vale 10 pontos, então vale muito ponto, tá? Então eu peço, né, que se tiver algum problema, entre em contato comigo para tirar, né, para eu conseguir resolver esse problema, né, para a gente tentar uma solução. Teve uma aluna que entrou em contato comigo, que não conseguiu, teve algum problema para fazer essa lista, entrou em contato comigo, ela fez a lista depois dessa atividade de fixação e não perdeu nota, tá? Não perdeu nota. É interessante que vocês façam, tá? Conta com presença, tá? E também conta com avaliação, né? No que vocês estão conseguindo absorver. Então, é interessante que vocês realmente tentem fazer, tá? Para mim, se vocês copiarem do outro, para mim, não vai fazer diferença, vai fazer diferença para vocês. Então, é importante que vocês, pelo menos, tentem fazer para conseguir identificar os pontos que vocês estão tendo dificuldade, tá bom? Dito isso, vocês têm mais alguma consideração? Queiram uma dúvida? Outra coisa, tá? Que eu achei interessante e eu acho importante, que pediram para eu reduzir os vídeos, tá? Das videoaulas. Vou reduzir sim, tá? Vídeo muito grande é muito desgastante, tá? Só que esse trecho, essa parte da matéria anterior, era uma parte muito grande, tá? Era uma parte muito trabalhosa, né? Montagem desses diagramas, né? Ela é muito trabalhosa porque é muito cheia de detalhe. A partir de agora, que a gente vai analisar tensões, essas partes vão se reduzir, né? Ainda bem, né? E aí os vídeos vão se reduzir. Aí eu peço desculpa por esses vídeos tão grandes que eu acabei postando antes, tá? Mas é porque essa parte da matéria era muito grande, ok? Obrigada, viu? Obrigada. Fico muito feliz por ter esse retorno, tá? Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, porque eu tenho um compromisso hoje, tá? Eu peço mil desculpas, eu sei que dei uma corrida, tá? Mas qualquer dúvida, tá, gente? Tirem aqui na aula, né? Que pode ser a dúvida do colega, e a gente resolve aqui e tenta esclarecer tudo isso aqui, tá? Vou passar a lista e vocês tentem fazer e a gente vai tirando as dúvidas, ok? Muito obrigada, tá? E a gente se vê na próxima aula. Boa semana, resto de semana para vocês. Bom final de semana para vocês aí. Qualquer coisa também, entre em contato comigo no Teams, tá? Estou aí à disposição, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Glau. Tchau, Glau. Tchau. Até mais. Tchau, Glau. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês, viu? Até mais.